na minha direção, dando continuidade ao tema dessa semana. E o tema dessa semana é espírito de rebeldia. Estou trazendo para vocês, né? Já trouxe a introdução para vocês na segunda-feira sobre o espírito de rebeldia. Falei para vocês, expliquei para vocês. Então hoje o que eu quero estar trazendo para vocês, explicando para vocês, é sobre como o espírito de rebeldia ele se introduz na nossa vida. E muitas pessoas, elas dizem que o espírito de rebeldia, ele está mais presente em duas fases da nossa vida, que é quando nós somos crianças, estamos nos desenvolvendo, e quando nós entramos na adolescência, nos tornamos pré-adolescentes e adolescentes. Então essas são as duas fases da nossa vida que a gente identifica o espírito de rebeldia, a rebeldia mais presente ali. Então, se a gente for analisar, vamos começar pela fase infantil, quando a criança está se desenvolvendo, e você vê que essa criança ela começa a se tornar rebelde, ela começa a se tornar mais irritada, ela começa a querer fazer as coisas do jeito dela, ela começa a querer mandar em si mesma. Então, a criança ela vai entrando nessa fase um pouco mais difícil de lidar, que nós temos que dar mais atenção, a gente tem que ensinar, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter cuidado como a gente fala, como a gente age, como a gente explica as coisas. Então, a criança ela vai entrando nesse momento, nessa fase rebelde, mais de rebeldia, porque ela tá crescendo. Então, conforme ela vai crescendo, ela fala assim, eu já tô crescendo, já tô virando adulta, eu posso cuidar de mim mesma. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu posso fazer isso. Então, conforme a criança ela vai aprendendo a fazer algumas coisas na vida dela, ela vai achando que ela consegue se virar sozinha com quase tudo. Ou com tudo. É o que passa na cabeça de uma criança. Ou às vezes a criança ela tem amizadezinhas na escola, algumas amizades que tem costumes contrários aos que você ensinou para ela. Tem princípios diferentes, valores diferentes, pensamentos diferentes, conversas diferentes do que ela é habituada. Então, quando a gente começa a perceber que uma criança está rebelde, a gente vai percebendo se é por conta do orgulho tá se desenvolvendo na criança, porque ela tá se desenvolvendo, então ela acha que pode cuidar de si mesma. Se é por conta das amizades que ela tá, que tem conversas diferentes, que tem mais fofoquinha, que tem mais xingamento, tem crianças que já falam palavrão, tem crianças que já têm um vocabulário mais pesado, que tem conversas que eram para ser numa fase mais adulta. Então a gente tem que começar a perceber tudo isso. A gente tem que começar a observar tudo isso. E qual é a terceira coisa? Hoje em dia a gente vive numa geração que as crianças já nascem com o celular na mão. Com o celular na mão, tablet, televisão, é telas o tempo todo. E muitas das vezes os pais não sabem o que as crianças estão assistindo. E muitas vezes eles acham que eles sabem o que as crianças estão assistindo, mas na realidade é que tem muita mensagem subliminar nos desenhos infantis hoje em dia também. Tanto que ultimamente um desenho que ele se tornou o alvo dessas mensagens subliminares, que na realidade está muito exposta a mensagem desse filme, que era para ser um filme infantil, que foi uma produção da Globo, então completamente zombou da palavra de Deus. Então, pegou a Bíblia e distorceu conforme a modernidade quer, mas não como a palavra de Deus é de fato. Então, esse filme, ele aborda temas LGBT, ele trata Deus tratando o homem de uma maneira completamente desprezada. Tem algumas coisas no filme que são totalmente contrárias à palavra. Então, é um filme que não é nada infantil. E tem outros desenhos também que eram para ser infantis, que abordam temas que são contrários à palavra de Deus. Que isso são coisas que você senta com o seu filho e você explica para ele. É uma conversa entre os pais e os filhos, que você vai ter quando ele tiver mais entendimento e maturidade para compreender. Criança vive como criança. Quando ele crescer, tiver um pouco mais de entendimento, de conhecimento, que você sabe que não dá para evitar fugir desse assunto, você senta, você conversa com o seu filho,
você conversa com a criança da casa, você põe a Bíblia na mesa e você vai explicando para ela. Dá até para pôr ciência no meio disso, a psicologia, não só a Bíblia. Muita coisa, ciência e psicologia batem com a Bíblia. Muita coisa é comprovada. Então, essas são as fases. E na pré-adolescência e adolescência é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Que o cérebro ele está começando a se formar melhor. Então, surgem muitas dúvidas. E essas dúvidas elas vão consumindo o pré-adolescente. São muitas dúvidas, são muitas perguntas, é o porquê de tudo. Ele quer resposta para tudo. Então, qualquer resposta que ele conseguir, ele vai colocar essa resposta no pedestal. É essa resposta. Mesmo seja uma resposta certa ou seja uma resposta errada, para ele é a resposta certa. Para ele é o que ele precisava ouvir, é o que ele queria ouvir, então é a resposta que ele quer. E para ele vai ser daquele jeito, ele quer que seja daquele jeito, quer que seja do jeito dele, do jeito que ele mesmo descobriu. Então, amizades, porque a palavra de Deus é muito clara sobre amizades, sobre assuntos que a gente se mete, assuntos que a gente participa, palavras que a gente fala, que a gente profere. Se a gente profere palavrões, palavras torpes, piadinhas muito pesadas, coisas que são contrárias à palavra, discussões, brigas, tudo isso a palavra de Deus fala, tudo isso a palavra de Deus é bem explicativa em vários versículos. Vou achar as bases bíblicas e vou colocar para vocês aqui na descrição do vídeo para vocês verem, caso vocês não tiverem lido ainda. Então essas são as fases que nós mais vemos o espírito de rebeldia presente. Porque foi isso mesmo que colocou Satanás e a terça parte dos anjos no inferno, que tirou eles do céu. Satanás ele deixou o orgulho entrar nele, ele deixou o orgulho falar mais alto. Ele queria ser maior do que Deus. Ele queria ser mais do que Deus, do que aquele que criou ele. Então, a partir do momento que a gente se acha superior, que a gente acha que a gente sabe o que a gente está fazendo, que a gente acha que já pode cuidar de nós mesmos e pode governar Deus, o mundo, é um momento que já começa ali um espírito de rebeldia por conta do nosso orgulho, da nossa prepotência e arrogância. Então, amizades. Satanás ele convenceu a terça parte dos anjos e todos eles foram arrastados com Satanás para o inferno. É uma base bíblica. Então tome muito cuidado com o que você está acessando nas suas redes sociais. Coisas, páginas, pessoas que você segue nas suas redes sociais também são uma forma de conexão. Você está se conectando àquilo de alguma forma. E aquilo vai te afetar de alguma forma. Então, tomem muito cuidado com que tipo de conteúdo vocês estão acessando, vocês estão consumindo. E com que tipo de pessoa tem sido a sua referência. Porque aquilo que você mais acompanha, aquilo que você mais assiste, aquilo que você mais procura, é o que mais vai ter influência sobre você. E muitas das vezes, muitas das vezes pode não ser sobre a quantidade de vezes que você acessa, mas você pode acessar 5 minutinhos de alguma coisa que você sabe que não é edificante, que você sabe que não está de acordo com a palavra de Deus, e aquilo pode te influenciar mais do que você passar 5 horas trancado no seu quarto em oração e na palavra, porque é por conta da qualidade. A qualidade que você vê aquilo, a qualidade que você aplica naquele momento. Então, às vezes, você pode ficar 5 horas no seu quarto em oração, em Bíblia e em jejum, sendo que você não vê qualidade naquilo, sendo que você não aplica qualidade naquilo. Entende? Então, tome muito cuidado com os assuntos dos quais você se mete. Assuntos que falam muito da vida dos outros, que comentam demais da vida dos outros. Isso é fofoca, gente. Não tem como falar, é fofoca. Ah, você viu o que aconteceu com o fulano? Ah, você viu o que aconteceu? Nossa, mas eu não esperava isso de fulano. Gente, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Só da gente tocar no nome de uma pessoa, o mundo espiritual se movimenta. Tanto para bem quanto para mal. Então, tomem muito cuidado com os assuntos que vocês participam.
as conversas que vocês têm, até mesmo piadinhas, se forem bíblicas, consideradas saudáveis, tomem cuidado. Passem a analisar bem o que vocês falam, como vocês pensam, como vocês veem as coisas, como vocês veem o mundo. Então, sejam cautelosos, porque o espírito de rebeldia, ele é real. Ele é real. Então, tomem cuidado com o orgulho, com a prepotência, a arrogância, com as amizades, com as rodinhas de conversa, com os assuntos, com o palavreado que vocês têm, com a mentalidade que vocês têm exercido, desenvolvido, porque isso dá para ser mudado. Tudo é questão de mentalidade. Se você mudar o modo como você pensa, o modo como você vê as coisas, você consegue mudar tudo na sua vida. Então, tomem muito cuidado. Era essa palavra que eu queria trazer para vocês. O espírito de rebeldia, ele pode estar em pequenas coisas do nosso dia a dia. E eu fiz um vídeo também falando de uma forma da qual o espírito de rebeldia, ele se manifesta na nossa vida, uma brecha para o espírito de rebeldia entrar na nossa vida que nós não percebemos, mas eu vivi isso na minha pré-adolescência. E minha mãe mesmo falava muito para mim, mas eu nunca dei ouvidos. Até eu gerar o meu próprio testemunho a respeito disso. Eu gostava muito de assistir filme de terror. Filme de terror, séries de terror. Adorava. Era como se fosse diversão. Só que aquilo começou a se tornar muito, digamos, viciante. Todos os dias eu tinha que assistir um filme de terror. Todos os dias eu tinha que assistir alguma coisa que era de terror. E eu fui começando a ficar mais fechada, fui começando a querer ficar mais no meu canto, ficar mais irritada, não queria conversar, só queria ficar assistindo essas coisas, ou ficar no meu canto, comecei a ficar rebelde. Então, muita gente normaliza essa fase gótica no meio adolescente, na fase pré-adolescente, adolescente. Essa fase de, eu só gosto de assistir filme de terror, só gosto de vestir de preto, eu gosto de caveira. Gente, isso é o espírito de morte. Satanás, ele age por meio da nossa vida através daquilo que nós assistimos, através daquilo que nós consumimos. Então, o espírito de morte, ele é o quê? A morte, você morre sozinho. Você vai sozinho pro túmulo. Então, uma pessoa que ela vive só assistindo essas coisas, só consumindo esse tipo de conteúdo, isso começa a influenciar a vida dela, começa a mudar a mente dela, do modo como ela vê as coisas, como ela enxerga as coisas, como ela trata as pessoas. Então, por que quando uma pessoa tá nessa fase, ela gosta de ficar mais na dela? Gosta de só se vestir de preto, gosta só de coisa de caveira, e gosta de ficar no canto dela, fica mais irritada. Gente, é espírito de rebeldia, porque Satanás, ele não brinca em serviço. Você pode falar, a adolescência normal logo passa. Gente, isso é muito sério. Não se trata da fase pré-adolescente ou adolescente. Se trata de o que o seu filho, o seu irmão, sua irmã está consumindo, você mesmo está consumindo. Então tomem cuidado, porque a palavra de Deus é sobre vida. Filmes de terror não exaltam a vida. Gente, filmes de terror não exaltam a vida, isso é muito claro. Ninguém precisa explicar sobre isso, está exposto ali. Não exaltam a vida. Se filmes de terror fosse algo edificante, por que a gente sente medo quando a gente desliga a televisão para dormir? Por que a gente sente medo depois de assistir um filme de terror, às vezes uns 2 dias antes, aí a gente deita toda noite pra dormir, a gente fica com aquilo na cabeça e a gente sente medo? O medo não é de Deus. A palavra de Deus é sobre vida e paz. Vida e paz. Jesus, ele nos prometeu dar a paz dele, e não como o mundo a dá. Jesus, ele nos promete a verdadeira paz, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo aquilo que te traz uma falsa sensação de divertimento, mas na realidade te causa medo, te causa pavor, te causa pesadelos, isso é Satanás se infiltrando aos poucos na sua vida, e isso vai influenciar a sua mente, a sua mentalidade, o seu comportamento. Então tomem muito cuidado. Eu espero que o Espírito Santo, ele possa ministrar o coração de vocês com sabedoria,
lhes dando sabedoria, abrindo seu entendimento, discernimento espiritual para vocês compreenderem essas coisas que eu estou falando, porque muitos realmente de fato não acreditam. Eu fui uma pessoa que eu não acreditei por muito tempo, até eu um dia passar por esse testemunho. Eu ainda vou postar o vídeo do meu testemunho no canal e eu vou estar falando sobre o testemunho que foi gerado através da minha vida, que foi uma experiência com Deus que eu tive tremenda. Então eu vou estar ministrando para vocês. Vou estar contando para vocês o meu testemunho, mas não hoje ainda. Mas eu acredito que depois do tema dessa semana eu vou estar contando meu testemunho para vocês. Vou estar contando meu testemunho, minhas experiências, vou estar contando tudo para vocês. Então eu espero que essa palavra tenha sido edificante para vocês. Eu espero que o Espírito Santo possa abrir o entendimento de vocês para compreenderem tudo isso. Então, fiquem comigo até o próximo vídeo, que eu estarei orando pela vida de vocês. Estarei orando, pedindo para que Deus possa libertar muitos desse espírito de rebeldia. Muitas vezes a gente está rebelde, a gente está irritado com tudo que a gente nem se aguenta. Mas a gente sabe que é um agir de Satanás no nosso meio. E muitas das vezes pode até não ter sido brechas que nós abrimos, como eu disse, sobre conteúdos que consumimos, amizades, assuntos, orgulho. Pode não ser uma brecha que nós abrimos, mas pode ser um ataque de Satanás à nossa mente, para com que a gente perca o foco das coisas. Então eu vou estar orando pela vida de vocês na sexta-feira. Fique comigo até o próximo vídeo e que Deus abençoe.